Esta planta cresce sozinha por décadas. O sol batia forte no quintal da Dona Marlene. Ela estava sentada na cadeira de balanço, olhando para aquela planta estranha no canto do muro. Era uma trepadeira, mas não era igual às outras. Não precisava de água todo dia, nem de adubo, nem de carinho. Só crescia. E crescia. E crescia. Essa coisa é teimosa demais, resmungou Dona Marlene, cruzando os braços. Seu neto, Lucas, de 10 anos, estava agachado perto da planta, observando as folhas verdes e brilhantes. Vó, por que a senhora não gosta dela? Perguntou, passando o dedo numa folha. Por que ela não pede licença para nada, Lucas? Chegou aqui faz uns 20 anos, sem ninguém plantar. E agora tá tomando conta de tudo. Lucas riu. Mas ela é bonita. Olha como sobe pelo muro. Bonita, mas abusada. Já cobriu metade do telhado. Se eu deixar, vai engolir a casa inteira. O menino se levantou e cutucou um galho fino. E se a gente podar? Já tentei. Corto hoje, amanhã tá maior do que antes. É como se ela risse da gente. Lucas franziu a testa. Tipo um monstro de planta? Não é monstro, Lucas. É só persistente. Persistente é bom. A professora disse que persistência é importante. Dona Marlene suspirou. É, mas tem hora que cansa. Naquela mesma tarde, o vizinho seu João apareceu no portão. Ele era um senhor de bigode grisalho, sempre com um chapéu de palha na cabeça. Marlene, você ainda não arrancou essa trepadeira? Perguntou, apontando para a planta. Já tentei de tudo, João. Ela não sai. Pois é, minha avó dizia que essa planta é coisa de outro mundo. Lucas arregalou os olhos. Como assim, outro mundo? Seu João coçou o queixo. Dizem que ela nasce onde tem energia forte. Antigamente, as pessoas acreditavam que ela protegia as casas. Dona Marlene bufou. Protegia? Ela tá sufocando meu quintal. Ou talvez esteja protegendo você, disse seu João, sério. Lucas ficou quieto, olhando para a planta. Depois, perguntou, vó, e se a gente deixar ela crescer? Deixar? Lucas, ela já tá quase no portão. Mas e se ela estiver aqui por um motivo? Dona Marlene olhou para o neto, depois para a planta. Suspirou. Tá bom. Vamos deixar. Mas se ela passar do muro, eu arranco com as minhas próprias mãos. Seu João riu. Essa planta não vai passar do muro. Ela sabe o lugar dela. Os dias passaram. A trepadeira continuou crescendo, mas agora a Dona Marlene não reclamava mais. Até começou a achar graça quando Lucas apontava os novos brotos. Olha, vó. Mais uma folha. Ela dizia, sorrindo sem querer. Um dia, Dona Marlene estava varrendo o quintal quando viu algo brilhando perto da raiz da planta. Era uma moeda antiga, enferrujada. Lucas! Vem ver! O menino correu. O que é isso? Não sei. Deve ter caído aqui faz muito tempo. Lucas pegou a moeda e limpou com a camisa. Nossa, vó! É de 1950. Dona Marlene arregalou os olhos. 1950? Eu tinha 5 anos. Será que alguém enterrou aqui? Ou perdeu? Mas por que a planta não engoliu? Lucas pensou um pouco. Talvez ela esteja guardando. Dona Marlene olhou para a trepadeira com outros olhos. Guardando, é? É. Como um tesouro. Ela riu. Tesouro? Uma moeda velha? Não é só a moeda, vó. É a história. Dona Marlene não respondeu. Só passou a mão nas folhas da planta, como se pedisse desculpas por ter querido arrancá-la antes. Anos depois, Lucas já era um homem feito. Voltou para a casa da avó e viu a trepadeira ainda lá, mais forte do que nunca. Cobria o muro, subia pelo telhado, mas não passava do portão.
Vó, essa planta ainda tá aqui? Dona Marlene, agora com os cabelos brancos, sorriu. Tá. E não sai por nada. E a moeda? Guardei. É nosso tesouro. Lucas riu. A senhora virou romântica, vó. Não é romantismo. É respeito. Essa planta me ensinou uma coisa. O quê? Que algumas coisas chegam na nossa vida sem pedir licença. E a gente tem que aprender a conviver. Lucas olhou para a trepadeira. Depois, para a avó. E se um dia ela crescer demais? Dona Marlene deu de ombros. Aí a gente poda. Mas com cuidado. E assim, a planta continuou crescendo. Sozinha. Por décadas. Como sempre fez. E Dona Marlene, agora, nem sonhava mais em arrancá-la. Afinal, algumas coisas são assim, chegam, ficam, e a gente só precisa deixar. Lucas ficou olhando a planta um tempão. O sol batia nas folhas verdes, fazendo elas brilharem. Parecia até que dançavam com o vento. Vó, a senhora acha que ela gosta daqui? Dona Marlene riu baixinho. Gostar? Planta não tem sentimento, Lucas. Mas ela cresce só aqui. Nunca tentou ir para a casa do vizinho. É verdade. Ela coçou o queixo. Talvez seja teimosa, igual a mim. Os dois riram. O portão rangeu quando o carteiro passou. Ele deixou uma carta na caixa e acenou. Bom dia, Dona Marlene. Bom dia, seu João. Lucas pegou a carta e entregou para ela. Era um envelope amarelo, já meio gasto. De quem é? Da sua mãe. Ela abriu com cuidado. Ela diz que vem visitar no fim do mês. Que bom! Lucas pulou de alegria. Ela vai ver a planta. Dona Marlene suspirou. Vai. E vai encher de perguntas, como sempre. E a senhora vai contar a história da moeda? Vou. Mas ela nunca acredita. Eu acredito. Você é diferente. Ela bagunçou o cabelo dele. Igual a essa planta. Lucas franziu a testa. Como assim? Você também chegou sem pedir licença. E agora tá aqui, firme. Ele sorriu, envergonhado. Depois, apontou para o muro. Vó, olha. A planta tá subindo mais alto. Dona Marlene segurou o queixo. É mesmo. Parece que tá querendo alcançar o céu. E se ela chegar lá? Aí a gente vê o que faz. Ela deu um tapinha no ombro dele. Mas por enquanto, ela só tá vivendo. Igual a gente. Lucas assentiu. Ficou quieto, pensando. Depois, pegou uma folha caída no chão e girou entre os dedos. Vó, a senhora acha que a planta sabe que a gente gosta dela? Dona Marlene não respondeu logo. Olhou pro céu, depois para a planta, depois pro neto. Não sei. Mas acho que ela não precisa saber. A gente gosta mesmo assim. E assim, os dois ficaram ali. A planta crescendo. O tempo passando. E o sol, sempre brilhando. Lucas chutou uma pedrinha perto do pé. Ela rolou até parar perto da raiz da planta. Vó, e se a gente der um nome para ela? Dona Marlene riu baixinho. Nome? Pra planta? É tipo flor do muro. Ou pé de sol. Ela coçou a cabeça. Que tal sempre viva? Lucas franziu o nariz. Sempre viva? Por quê? Porque ela tá aí, firme, não importa o que aconteça. Igual a gente. O menino olhou para a planta. As folhas verdes, fortes, subindo devagar. Deu um sorrisinho. Gostei. Sempre viva. Dona Marlene pegou a mão dele. Então tá combinado. Os dois ficaram ali mais um tempo. O vento mexia as folhas, como se a planta estivesse concordando. Ou talvez só dançando. Vó, a senhora acha que ela vai crescer para sempre?
Não sei, Lucas. Mas enquanto crescer, a gente cuida. E se um dia ela parar? Dona Marlene apertou a mão do neto. Aí a gente planta outra. Lucas riu. Outra sempre viva? Pode ser. Ou outra qualquer. O importante é não deixar o muro vazio. Ele olhou para o muro de novo. A planta já tinha subido mais uns palmos. Parecia até que estava se esticando para alcançar os dois. Vó, a senhora já viu algo tão teimoso assim? Dona Marlene suspirou. Já. Você. Lucas deu um empurrãozinho nela, brincando. Eu não sou teimoso. Ah, não? Ela levantou uma sobrancelha. Quem foi que insistiu para regar a planta todo dia, mesmo quando estava chovendo? Mas ela precisava. E quem foi que disse que ia proteger ela do vento forte, mesmo sem saber como? Eu só, ó, Lucas parou. Sorriu. Tá bom, eu sou teimoso. Dona Marlene bagunçou o cabelo dele. E é por isso que eu gosto de você. O sol começou a baixar. As sombras ficaram mais longas. A planta, agora, parecia uma mancha verde no muro cinza. Vó, a gente pode vir aqui amanhã de novo? Claro. Todo dia, se você quiser. Lucas pegou outra folha do chão. Dessa vez, não girou. Só segurou. Amanhã eu trago uma fita. Para enfeitar o galho. Fita? É para sempre viva ficar bonita. Dona Marlene não disse nada. Só sorriu e olhou pro céu, que já começava a ficar laranja. Então tá. Amanhã a gente enfeita. E assim, os dois foram embora. A planta ficou crescendo. Esperando. Como sempre. Os dois voltaram no dia seguinte. Lucas correu na frente, a fita vermelha balançando na mão. Vó, olha. Comprei no mercadinho da esquina. Dona Marlene riu. Você gastou sua mesada nisso? Valeu a pena. Ele subiu no muro com cuidado. A planta ainda estava lá, firme. Lucas amarrou a fita no galho mais forte, fazendo um laço bem apertado. Pronto. Agora ela tá linda. Dona Marlene cruzou os braços. E se o vento levar a fita? Aí a gente põe outra. Ela balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder o sorriso. Você é mesmo teimoso. Lucas pulou do muro e ficou olhando a planta. A fita tremia com a brisa. Ela gosta. Como você sabe? Sei. Os dois ficaram ali um tempão, em silêncio. O sol batia nas folhas, fazendo elas brilharem. Vó, por que ela cresce sozinha? Dona Marlene suspirou. Às vezes, as coisas mais fortes não precisam de ajuda. Só de espaço. Lucas franziu a testa. Mas a gente tá ajudando agora. É. A gente tá. Ele pegou uma pedra do chão e colocou perto do pé da planta. Para ela não esquecer da gente. Dona Marlene passou o braço pelos ombros dele. Ela não vai esquecer. Eles foram embora de novo, mas dessa vez Lucas olhou para trás várias vezes. A fita vermelha continuava lá, balançando. A planta, como sempre, crescendo. Sozinha, mas não mais solitária. Lucas voltou no dia seguinte. Levou um copo de água e um pedaço de pão com manteiga. Colocou tudo perto da planta, como se fosse um presente. Para você não passar fome, disse, sério. Dona Marlene riu baixinho. Ela não come pão, Lucas. Mas pode ser que goste. A avó não discutiu. Só ficou olhando o neto falar com a planta como se fosse uma pessoa. Ele até ajeitou as folhas com cuidado, como se estivesse penteando o cabelo de alguém. Você é esquisito, ela disse, mas sorrindo. Você também fala com as suas plantas. É diferente. Por quê? Porque as minhas ouvem. Lucas parou. Olhou para a avó, depois para a planta. Deu de ombros. Ela também ouve. Nesse dia, ele não colocou pedra nenhuma.
Só ficou ali, sentado na terra, contando coisas. Falou da escola, do menino que implicava com ele, do cachorro do vizinho que latia demais. A planta não respondia, mas Lucas jurava que ela balançava as folhas quando ele ria. Vó, acha que ela tem nome? Dona Marlene pensou um pouco. Não sei. Mas se tivesse, qual você daria? Não sei, Lucas coçou a cabeça. Talvez. Rosa? Rosa é nome de flor, e daí? Ela não é flor, mas podia ser. Dona Marlene suspirou. Sabia que não adiantava discutir. Tá bom. Rosa. Lucas sorriu. Pegou a fita vermelha e amarrou num galho mais baixo. Agora é oficial. Os dois ficaram ali mais um tempo. O sol já estava baixo, pintando tudo de laranja. Lucas bocejou. Vó, acha que ela sonha? Quem? A Rosa. Dona Marlene olhou para a planta. As folhas pareciam mais verdes, mais vivas. Acho que sim. Sonha com o vento, com a chuva, com a gente. Lucas assentiu, satisfeito. Levantou devagar, limpando a terra da calça. Amanhã eu trago mais água. Não precisa exagerar. Precisa. E foi embora, olhando para trás a cada 2 passos. Dona Marlene ficou ali, sozinha com a planta. Passou a mão numa folha. Ele vai te encher de mimos, viu? A planta não respondeu. Mas a fita vermelha balançou, como se dissesse que estava tudo bem. Dona Marlene suspirou. O vento mexeu nas folhas de rosa outra vez. Criança teimosa, murmurou, mas sorriu. Ela se levantou devagar, as juntas estalando. Olhou pro céu, já escurecendo. Tá na hora do café. Antes de entrar, deu uma última olhada na planta. A fita vermelha brilhava no último raio de sol. Durma bem, Rosa. A porta da casa rangeu quando ela fechou. Dentro, o cheiro de pão quente encheu o ar. Lucas já estava na mesa, batendo os pés no chão. Vó, cadê o açúcar? No mesmo lugar de sempre, menino. Ah, achei. Ele mergulhou a colher no pote e jogou um monte no copo de leite. Dona Marlene balançou a cabeça. Você vai ficar doce demais. Quer um pouco? Não, obrigada. Lucas tomou um gole grande. Fez uma careta. Tá muito doce mesmo. Eu avisei. Os dois riram. Do lado de fora, a noite caiu devagar. A lua apareceu, redonda e brilhante. Uma brisa passou por Rosa, fazendo as folhas dançarem. Lá dentro, Lucas bocejou de novo. Vó, amanhã eu trago um espelho para Rosa. Para quê? Para ela se ver. Todo mundo gosta de se ver. Dona Marlene riu baixinho. Você é doido. Mas é bom para ela. Tá bom, tá bom. Agora vai dormir. Lucas se arrastou até o quarto, ainda resmungando sobre espelhos. Dona Marlene apagou a luz da cozinha e foi pro seu canto. Antes de deitar, espiou pela janela. Rosa estava lá, quieta, como sempre. Mas a fita vermelha parecia mais viva, balançando sem vento. Boa noite, menina, sussurrou. E fechou os olhos, sonhando com plantas que crescem sozinhas, mas nunca estão sós. Dona Marlene acordou com um barulho estranho. Parecia raspar de leve na madeira da porta. Lucas? Chamou, esfregando os olhos. Ninguém respondeu. Ela se levantou devagar, os ossos estalando. A casa estava fria, como sempre de manhã. Foi até a cozinha e parou na porta. Rosa estava diferente. As folhas, antes verdes e firmes, agora tinham pontas douradas. Como se alguém tivesse passado tinta nelas. E a fita vermelha não estava mais amarrada no galho. Estava solta, caída no chão, como uma cobra adormecida. Que diabo, Dona Marlene murmurou. Ela se agachou e pegou a fita. Estava úmida, quase viva.
Quando apertou, sentiu um calorzinho estranho na palma da mão. Vó! Lucas entrou correndo, segurando um espelho pequeno. Olha o que eu achei no fundo do baú! Dona Marlene escondeu a fita atrás das costas. Deixa eu ver essa planta primeiro. Lucas olhou para Rosa e arregalou os olhos. Uau, ela tá mudando. Pois é, será que ela tá crescendo mais? Não sei, filho. Lucas se aproximou e tocou uma folha dourada. Ela se mexeu, como se estivesse acordando. Ei, Rosa, ele disse, baixinho. Você tá bem? A planta não respondeu, claro. Mas as folhas tremeram um pouco, como se dissessem, sim. Dona Marlene suspirou. Vamos tomar café. Depois a gente pensa nisso. Mas e o espelho? Depois, Lucas. O menino fez beicinho, mas obedeceu. Enquanto comia pão com manteiga, não parava de olhar para Rosa. Vó, e se ela tá ficando doente? Não sei, filho. Plantas são assim. Às vezes mudam. Mas ela nunca mudou antes. Dona Marlene não respondeu. Ela também nunca tinha visto Rosa mudar. E aquela fita, por que tinha caído? Depois do café, Lucas correu para o quintal. Queria mostrar o espelho para Rosa, mesmo sem a avó deixar. Olha só, ele disse, segurando o espelho na frente da planta. Agora você pode se ver. Rosa não tinha rosto, mas suas folhas se inclinaram, como se estivessem olhando. Lucas riu. Viu? Eu sabia que você ia gostar. Mas então algo estranho aconteceu. No espelho, não apareceu só a imagem de Rosa. Apareceu outra coisa. Uma sombra. Uma silhueta de uma menina, de costas, com um vestido velho e cabelo comprido. Lucas deu um pulo para trás. Vó! Gritou. Dona Marlene veio correndo. O que foi? Olha! Lucas apontou para o espelho. Mas a sombra já tinha sumido. Só dava para ver Rosa, normal. Não tem nada, filho. Tinha sim. Uma menina. Dona Marlene olhou para a planta. Depois para o espelho. Depois para a fita vermelha, que ainda estava úmida em sua mão. Vamos guardar isso, ela disse, pegando o espelho. E não mexe mais em Rosa hoje. Lucas quis reclamar, mas algo no jeito da avó o fez ficar quieto. À tarde, enquanto Dona Marlene lavava roupa, ela viu Rosa de novo. As folhas douradas agora cobriam metade da planta. E no chão, perto das raízes, tinha uma coisa nova. Uma flor pequena, branca, com pétalas finas como papel. Dona Marlene se ajoelhou. A flor cheirava a chuva e terra molhada. O que você é, menina? Sussurrou. A flor não respondeu. Mas, por um segundo, Dona Marlene jurou que ouviu um riso. Fraco, como o vento nas árvores. Ela se levantou rápido e foi para dentro. Precisava pensar. À noite, depois do jantar, Lucas não parava de bocejar. Vó, por que Rosa tá mudando? Não sei, filho. E aquela menina no espelho? Dona Marlene hesitou. Talvez a gente tenha imaginado. Mas eu vi. Eu acredito em você. Mas agora é hora de dormir. Lucas foi para o quarto, mas não conseguia parar de pensar. Levantou devagar e foi até a janela. Espiou pela cortina. Rosa estava lá fora, iluminada pela lua. As folhas douradas brilhavam. E no meio delas, bem no centro, tinha uma coisa que ele não tinha visto antes. Um botão. Grande, fechado, como se guardasse um segredo. Lucas prendeu a respiração. O botão começou a se abrir. Devagar, devagar. E então, no meio da noite silenciosa, uma voz sussurrou, finalmente.